E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Hoje é dia 30 de novembro, segunda-feira, dia que a Prefeitura libera o material complementar da semana. Mas antes da gente começar, se inscreva no canal, clique no sininho para ativar as notificações e deixe o seu like. Vamos lá? Nós estamos na semana de 30 de novembro, primeiro semestre de 2020. Nós estamos na reorganização curricular, então esse primeiro semestre vai até o dia 23 de dezembro. Não fique de olho. Nós temos algumas dicas para contribuir para que vocês consigam estudar em casa, nesse período de pandemia. E na dica, algumas orientações para prevenção do coronavírus. Aqui, como de costume, nós temos o telefone, o e-mail dos organizadores do material. E na cartinha de hoje, nós continuamos falando sobre o mês de novembro, o mês da consciência negra. O dia 20 de novembro já passou, mas os ensinamentos continuam. A cartinha traz novamente um poema do professor Ricardo Fernandes, o poema Quilombos. Vamos ler? Quilombos. Era uma vez um menino negro que só queria estudar, queria ser cientista e o mundo conquistar. Todo mundo ria de sua pretensão. Seu lugar já está marcado. Deveria trabalhar forçado numa plantação. João foi escravizado, ele não tinha direito, mas sentia uma vontade bem no fundo do seu peito, no tum-tum-tum do coração. E ouviu falar de uma palavra, quilombo. Enquanto trabalhava, ele escutava, quilombo. Era só um menino e não entendia, quilombo. Até que um dia, sua família fugiu para um lugar no meio do mato, nas florestas do Rio de Janeiro. Lá, ele aprendia em roda, ouvia sobre o passado, sobre que seu povo não nasceu escravizado. Estudou sobre as plantas e cuidava de todos ao seu lado. Ele, que queria ser cuidado, agora pôde cuidar. Depois o tempo passou, João cresceu e ensinou sobre as plantas, a terra e o cuidado, sobre a importância de as histórias escutar. Um dia ele perguntou à sua mãe, o que é quilombo? Ela riu e pegou em sua mão, mostrou toda a comunidade, as crianças estudando, a liberdade em sua forma plena. Disse a ele, quilombo é solidariedade. João já não era menino, mas agora sabia que quilombo era sua casa, que tirou dele o peso da escravidão. Essa história é do passado, que correu como um rio e hoje chega até você, na tentativa de mostrar que com cultura negra, algo novo sempre podemos aprender e que nunca devemos abrir mão de nossa libertação. Então nós temos aqui o link das orquestras nas escolas, ouçam, e vamos começar com o material de ciências. O material de ciências começa com a audioaula da professora Márcia da Luz, tá? Que é a audioaula. Como toda semana, eu vou deixar o link de todas as audioaulas na descrição do vídeo. Nessa audioaula, ela fala um pouco sobre alimentos e saúde. Ouçam com bastante atenção e façam anotações sobre o tema em seu caderno de ciências. Quando terminar de ouvir o áudio, retorne para o material e leia um texto, Alimentos e Saúde. Aqui iremos falar um pouco sobre alimentos processados, ultraprocessados, minimamente processados e in natura e a relação deles com a nossa saúde. Aqui no final da página, na dica, a sugestão é fazer uma mini horta na sua casa. Quero ver quem vai conseguir, hein, gente? Aqui nós continuamos falando, sobre os alimentos e temos uma questão. Vocês vão responder essa questão ou diretamente no material ou no caderno de ciências de vocês. Se forem responder no caderno de ciências, vão sinalizar semana de 30 de novembro, página 5, questão número 1. Questão número 1. E basta colocar a resposta, não há necessidade de colocar a pergunta. Aqui na dica, tem informação de como a gente saber se o alimento ele é ultraprocessado. Para a gente saber isso, basta que a gente olhe o rótulo. Se houver muitos ingredientes, assim, mais de 4, esse alimento é ultraprocessado, então fiquem atentos. Para saber um pouco mais sobre esse tema, consultem o material didático carioca de vocês, que é aquele material que vocês levaram para a escola logo no início do ano, tá? Nas páginas 189 e 194.
Bom, o material de geografia começa com a audioaula do professor Caio. Tá aqui, ó, a audioaula do professor Caio. Ouçam com bastante atenção, façam anotações no caderno de geografia de vocês, porque essa audioaula é fundamental para que a gente consiga responder as questões dessa página, de 1 a 4, tá? Então, na questão número 1, ela pede uma solução para reduzir ou solucionar o problema apresentado nessa imagem. Qual é o problema nessa imagem, gente? Olha aqui, a quantidade de lixo na rua. Então, aqui pede para que vocês indiquem pelo menos uma ação que a gente possa solucionar isso. Na questão número 2, pede para citar uma consequência negativa do acúmulo de resíduos sólidos nas ruas, tá bom? Na questão número 3, fala um pouco sobre o Rio Paraíba do Sul, que foi muito falado na audioaula do professor Caio, que você já ouviu. E vai conseguir responder isso com certeza. Então, você vai precisar apresentar pelo menos uma função que esse rio exerce. E na questão número 4, vocês vão indicar o que a poluição, como essa poluição desse rio pode afetar as cidades da região metropolitana do Rio de Janeiro. Bom, chegamos no desafio. A proposta desse desafio é produzir um cartaz que sensibilize as pessoas para os problemas ambientais que afetam as grandes cidades e os rios. Esse cartaz ele pode ser físico, pode fazer uma cartolina e fotografar, ou pode ser virtual, se você tiver essa habilidade de fazer um cartaz virtual no celular ou no computador. Enfim, independente da forma que você escolher para fazer o cartaz, vocês vão enviar aqui para materialcarioca@rioeduca.net, colocando o seu nome completo, a escola e a turma, tá bom? A gente quer ver muito seu material, hein? Quero ver o seu cartaz no próximo material. Bom, na audioaula de História, essa audioaula de História hoje é com o professor Caio também. Ele deu a audioaula de Geografia e vai voltar aqui na de História também, tá? Vai falar um pouco sobre os direitos e as dignidades de pessoas humanas e o direito à alimentação. Ouça com bastante atenção, faça as anotações sobre o tema e acompanhe com o material didático de vocês, material didático carioca de vocês, a apostila azul, nas páginas 298 e 299. Então, é muito importante que você esteja com o seu caderno, o material didático carioca, para poder ouvir a audioaula do professor Caio. Feito isso, retornem aqui para o nosso material da semana e leiam o texto do Recapitulando, que é Direito à Alimentação, um pequeno texto, um parágrafo. Vejam aqui 10 passos para uma alimentação saudável, leiam. E no Fique Ligado, nós temos o Guia de Alimentação Adequada e Saudável, tá bom? Vai falar um pouquinho sobre o Guia de Alimentação Adequada e Saudável. E a gente pode acessar esse guia aqui nesse QR Code, tá? Eu vou deixar também o link do Guia de Alimentação Saudável na descrição do vídeo. Então, você vai poder acessar também na descrição desse vídeo. Aí vem a questão, né? Questão número 1. Qual a importância de uma alimentação saudável? Vocês vão responder isso no caderno de história de vocês. Finalizando a semana, a página 7, questão número 1, apenas a resposta, tá bom? Vamos para a língua portuguesa. O material de língua portuguesa começa com a audioaula da professora Paula, tá? Ouçam, acompanhem com o material didático carioca de vocês e com o caderno de português. Terminou de ouvir a audioaula? Vem para o nosso material da semana. O nosso material da semana começa falando sobre algumas palavras que vieram da África, que nós falamos, né, no nosso dia a dia, e veio da África, tá? E tem aqui o poema Neném Bagunceiro. Vocês vão ler esse poema curtinho e vão responder as questões referentes a ele, que é da 1 a 4. Aqui do lado, nesse QR Code, nós temos também outros contos africanos, tá bom? Eu vou deixar também o link desses contos africanos na descrição do vídeo, certo? Aqui na página 9 nós temos alguns trabalhos que vocês estão enviando. Olha que coisa linda, olha, textos lindos. Nossa, que letras maravilhosas. Tá? Parabéns a todos que enviaram o trabalho. Estão maravilhosos. Se você quiser que seu trabalho apareça no nosso material, só vir aqui, ó, materialcarioca@rioeduca.net. Chegamos em matemática. A matemática começa com a audioaula do professor Cadu, que vai falar um pouco sobre divisores e números primos.
Aí tem aqui, ó, você lembra? O divisor de um número natural é aquele que divide esse número exatamente, tendo o resto como zero. Aí tem aqui os divisores do 12. Bom, aqui eu vou dar uma dica para vocês, gente. Vocês coloquem sempre a resposta em cima. Por exemplo, deixa eu até mudar a cor aqui para vocês verem. O 12 até que é um número pequeno, mas quando for um número maior, isso facilita demais. Então, por que o 1 é divisor de 12? Porque 12 divididos por 1 dá 12 e não sobra nada. É uma divisão exata. 1 faz uma divisão exata com 12 com qualquer número, tá, gente? O 1 é divisor de todos os números. 12 divididos por 2 vai dar 6 e não vai sobrar nada. 12 divididos por 3 vai dar 4 e não vai sobrar nada. Agora você observa que depois do 3 vem o 4, que também é o divisor de 12, mas o 4 já apareceu aqui em cima, né? Então é só eu fazer, ó, 4, 6 e 12. Tá? Por isso que eu oriento sempre a colocar a resposta em cima, e quando se encontrar é só ir descendo, tá bom? Bom, algumas informações sobre os divisores. Divisores, ao contrário dos múltiplos, são finitos. O que isso quer dizer? Que eles têm um fim. E o fim é sempre nele mesmo. Então, o último divisor de qualquer número é ele mesmo. O último divisor de 12 é o 12. O primeiro divisor de qualquer número é o 1. Tá? Então, aqui, da mesma forma que a gente fez com 12, vocês vão fazer com esses números aqui, ó, da A, B, C, D e E. Vamos indicar quais são os divisores deles, certo? Lembrando que o primeiro divisor é sempre 1 e o último é sempre ele mesmo. Na questão número 2, pergunta, de quem são esses divisores aqui? Gente, lembra que eu falei que o último divisor de um número é ele mesmo? Então vai ficar fácil vocês saberem de quem são esses divisores, tá? Bem tranquilo. No relembrando, vai falar sobre números primos. Número primo é aquele que só possui o divisor 1 e ele próprio. Então, nós temos alguns números que só são divisíveis por 1 e ele mesmo. Vamos dar o exemplo aqui do 2, que é o único número par que é primo. 2 eu consigo dividir por 1 e por 2 só. Não consigo dividir por mais nenhum número. Como ele só tem dois divisores, o 1 e ele mesmo, nós dizemos que o número 2 é o número primo, tá? Todos os outros números pares não vão ser números primos porque vão ter o 2 como divisor. Então, vamos ver a questão 3 aqui. Na atividade número 1, há algum número primo? Nessa atividade aqui. Algum desses números aqui é primo? Vai responder sim ou não. Se a sua resposta for sim, você vai dizer quais são esses números primos aqui, tá bom? Na questão número 4, nesse retângulo aqui, você vai precisar riscar os números primos. Então, eu já falei aqui que o 2 é número primo, né? Então, já risco o 2 e vou procurar os outros. Recapitulando aqui. Aqui vai falar um pouco sobre a decomposição de um número em números primos. Então, a gente sabe, ó, que os primeiros números primos são o 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13 e o 17. Então, quando eu falo para decompor um número em números primos, eu vou começar decompondo com esses números aqui, tá? Mas como é que eu vou fazer isso? Primeiro tem que ser exata, a conta tem que ser exata. Então, aqui tem o exemplo do 42. O primeiro número primo é 2. Eu posso dividir o 42 por 2? Vai dar uma conta exata? Eu posso. O 42 é um número par, eu posso dividir por 2. Então, 42 divididos por 2 vai dar 21. Então, eu coloco o 21 desse lado, embaixo do 42. Aí, o 21, eu posso continuar dividindo 21 por 2? Não, eu não posso, porque 21 já é ímpar, então ele não é divisível por 2. Então, eu vou para o próximo número primo, que é o 3. Eu consigo dividir 21 por 3? Consigo. 21 divididos por 3 dá 7. Dá uma conta exata, não sobra nada. Beleza, agora eu vou para o próximo. Eu não consigo por 5, eu vou conseguir por ele mesmo, por 7, né? 7 divididos por 7, 1. Quando eu vou decompor um número em números primos, eu vou decompondo ele até eu chegar ao 1. Cheguei em 1, eu terminei minha decomposição. Então, como é que fica a decomposição em números primos do 42? A decomposição em números primos do 42 fica 42 igual a 2 vezes 3 vezes 7. Aqui, ó. 2 vezes 3 vezes 7, tá bom?
Agora vocês vão fazer a mesma coisa na questão número 5. Vocês vão decompor o número 30, o 12, o 180 e o 105 em números primos. E vão colocar essa multiplicação aqui, igual tá aqui, ó. Igual essa questão aqui, eles vão colocar aqui, tá bom? Na questão número 6 já é o contrário. O número já está decomposto, você vai dizer qual é o número, tá? E aí é muito fácil, só você multiplicar. Você vai achar facilmente. E tem um desafio, né? No desafio diz: decompõe em fatores primos o número 42 e verifique se é divisível por 14. Você vai ver se o 42 é divisível por 14, tá bom? Essas atividades estão relacionadas à página 125 do material didático carioca. Bom, finalizamos por aqui, depois é o gabarito. Uma boa semana e bons estudos!